A reprodução é uma das fases mais importantes da produção de peixes de água doce. A época da reprodução varia de acordo com a espécie e condição climática. A seguir, vamos apresentar os processos necessários para a reprodução de peixes em cativeiro. Reprodução de peixes migradores. É muito importante se considerar o preparo das matrizes para a reprodução. Elas devem ser alimentadas durante o ano todo com uma dieta balanceada, de modo a suprir as suas exigências nutricionais. Um bom manejo nutricional é muito importante para o sucesso da reprodução e, consequentemente, para a obtenção de larvas e alevinos de qualidade. Para a captura e avaliação dos reprodutores, deve-se fazer um arrasto com rede de despesca no viveiro dos reprodutores. Os peixes devem ficar em jejum por algumas horas e a rede deve ser passada preferencialmente nas horas mais frescas do dia, para diminuir os efeitos do estresse no peixe. Com os peixes aprisionados na rede, deve ser feita a seleção de reprodutores pelo tag e verificar as diferenças morfológicas para a seleção dos machos e das fêmeas. Para a seleção das fêmeas, deve-se observar o abdômen abaulado e a papila genital avermelhada. Já os machos devem apresentar liberação de sêmen mediante a leve pressão do abdômen, no sentido da cabeça para a cauda. Para fêmeas, também pode ser realizada a canulação para a retirada de uma pequena porção de ovócitos e verificação de sua condição. Após a seleção, os peixes devem ser transportados em caixas de transporte ou caixas d'água até o laboratório, tomando cuidado especial para evitar estresse e quedas. Chegando ao laboratório, os peixes devem ser colocados em tanques, separando os machos das fêmeas para facilitar a aplicação do hormônio. Todo o equipamento necessário à indução hormonal e desova deve ser preparado antes de se iniciar os procedimentos. O material deve estar limpo e organizado. Para o cálculo correto das dosagens hormonais necessárias à indução da desova e aumento do volume de sêmen, é necessário realizar a pesagem dos peixes, assim como verificar o peso médio das hipófises, que vem identificado na embalagem. Será necessária a aplicação de 2 doses durante o processo, com diferença de 12 horas entre as aplicações. As doses calculadas para fêmeas devem seguir o seguinte protocolo: uma dose inicial de 0,5 mg de extrato hipofisário por quilo de peso vivo e uma segunda dose de 5 mg de extrato hipofisário por quilo de peso vivo, aplicada 12 horas após a primeira dose. Para os machos, uma dose inicial de 0,5 mg de extrato hipofisário por quilo de peso vivo e uma segunda dose de 2 mg de extrato hipofisário por quilo de peso vivo, aplicada 12 horas após a primeira dose. Feitos os cálculos, deve ser preparada a solução do extrato de hipófise. Em um graal, macere o número exato de hipófises conforme o cálculo previamente realizado. Adicione soro fisiológico até obter uma mistura homogênea e separe as doses em seringas. A aplicação do hormônio deve ser feita via intramuscular, realizando a asepsia do local antes e depois da aplicação com álcool 70% ou álcool iodado. Após a aplicação, os peixes devem ser soltos no tanque para aguardar o tempo de aplicação da segunda dose. Deve-se realizar a medição da temperatura da água no tanque após a aplicação da última dose, a fim de estabelecer a hora grau. O momento da desova pode ser estimado de acordo com a tabela 1 para diferentes espécies de peixes. Para cálculos da hora grau, deve-se registrar a temperatura da água a cada 1 hora e somá-las a cada registro conforme tabela 2. Ao se aproximar do valor de hora grau para a espécie utilizada, devem ser verificados comportamentos que indicam a proximidade do momento da desova. Quando as fêmeas e machos estiverem prontos para a extrusão, é possível observar a liberação de sêmen ou ovócitos sob leve pressão.
Ao se observar que os peixes estão prontos, deve ser feita a limpeza das bacias, becker e espátulas com água limpa e álcool 70% e secagem com papel toalha. A bacia deve estar completamente seca para o procedimento. A incubadora deve estar previamente preparada com água limpa, pronta para receber os ovos. A fêmea deve ser retirada do tanque no momento correto e sua papila urogenital deve ser seca, para em seguida ser realizada a extrusão dos ovócitos na bacia seca e posterior pesagem destes ovócitos. Depois de finalizado o procedimento com a fêmea, deve-se retirar o macho do tanque, secar sua papila urogenital. Primeiro, deve-se fazer uma leve pressão abdominal para a retirada da urina. Posteriormente, coleta-se o sêmen em tubo de Falcon seco. Após a completa retirada do sêmen, deve-se medir o volume coletado. Feita a extrusão dos ovócitos e do sêmen, esses devem ser misturados na bacia dos ovócitos. O volume indicado é de 0,8 ml de sêmen para 100 gramas de ovócitos. Após misturar os ovócitos e o sêmen, deve-se adicionar água da incubadora na bacia para a ativação dos espermatozoides e hidratação dos ovócitos. Deve-se então adicionar água aos gametas, misturados suavemente com o auxílio de uma espátula, durante aproximadamente 2 minutos. Após este procedimento, a água deve ser trocada para retirar o excesso de sêmen e os ovos transferidos para a incubadora. A vazão de água na incubadora deve ser regulada de modo que os ovos não fiquem no fundo, com pouca movimentação, mas também para que não subam e fiquem na superfície da água. O cálculo da taxa de fertilização deve ser realizado 8 horas após a fecundação. Para tanto, uma amostra dos ovos é retirada da incubadora para a contagem do número de ovos fecundados dentro do número de ovos total da amostra. Nesta imagem, pode-se observar os ovos fecundados, enquanto nesta outra imagem, observam-se os ovos gorados, de coloração branca, que são aqueles que não foram fecundados. O período de incubação dos ovos varia para cada espécie e também varia de acordo com a temperatura da água. Após a eclosão, já é possível visualizar as larvas nas incubadoras. Uma reprodução bem-sucedida, seguida de práticas adequadas no manejo das larvas, irá promover uma produção maior de alevinos com melhor qualidade.